A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga assim comigo: a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Podei vos assentar. O pastor disse para eu não passar das 5 para meia-noite, então eu vou tentar cuidar o horário. O apóstolo Paulo nos trouxe uma profunda revelação inspirada pelo Espírito Santo. Ele disse que a nossa luta tem uma raiz espiritual. Muitas vezes você enfrenta problemas que, aos olhos do homem natural, tem uma raiz natural. É algo que acontece, mas muitas vezes, por detrás de uma enfermidade, por detrás de uma crise no casamento, por detrás de portas que se fecham, por detrás de um desejo de suicídio, tem uma atuação maligna, que é a fonte geradora do problema. O homem natural, como não tem entendimento do mundo espiritual, vê os sintomas e luta combatendo os sintomas. E tudo o que ele consegue é prolongar a dor e o sofrimento. E não resolve. Por quê? Porque problemas que têm uma origem espiritual só se vence pela fé no Senhor Jesus. É a mão de Deus agindo em nosso favor que opera o milagre e faz com que sejamos mais do que vencedores. Tem pessoas que se amam. O marido ama a esposa ama o marido, mas se encostam e parece dois fios desencapados, sai faísca, brigam o tempo todo. O marido está no trabalho e diz: hoje eu vou chegar em casa e fazer as pazes com a minha esposa. Quando ele chega no portão, aquele espírito maligno encosta nele e faz ele sentir raiva, ira, e ele que chegou com uma intenção de conversar, de perdoar-se mutuamente, começa a discutir, brigar e contender. Uma vez eu ministrava em Alvorada, há muitos anos, na igreja de um amigo. No final do culto, no corredor, eu estava com ele conversando, chegou uma senhora, disse para ele: pastor, o senhor me dá licença? Fala, minha irmã. A senhora disse, uma senhorinha de igreja, aquelas de coque, que está toda semana na igreja, ela diz: pastor, o senhor me perdoe o que eu vou lhe dizer. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não posso ver o senhor. Até a sua voz me irrita. Eu sinto uma raiva quando eu vejo o senhor. Eu senti o que se chama de vergonha alheia. Eu vi que ele ficou sem jeito. Aí, sem pensar, eu disse: pastor, posso fazer uma oração por ela? Pode. Eu coloquei a mão na cabeça, no mesmo instante, ela caiu manifestada. Olhos revirados, mão retorcida. Eu disse para ele: tá aí, pastor, quem tem ódio pelo Senhor. Então, os espíritos malignos, eles têm a capacidade de transferir sentimentos de raiva, de ira, de rancor, se a pessoa não está cheia do Espírito Santo. E muitas vezes no casamento, o casal se ama, mas vive brigando. Às vezes a pessoa está amarrada, ela tem curso superior, ela tem boa vontade, ela tem experiência, mas as portas estão fechadas, ela está endividada. Uma vez um senhor chegou na igreja e disse: pastor, estou pensando em dar cabo da minha vida. Eu sou engenheiro, eu tenho um currículo muito bom, mas eu estou desempregado. A minha família está padecendo necessidades. Eu tenho tudo para dar certo. Eu tenho experiência, eu tenho boa vontade.
E toda semana eu vou em inúmeras empresas, deixo o currículo, os donos das empresas, os gerentes dizem, o teu currículo é excelente, você é a pessoa que precisamos, vamos te ligar, e não ligam. E daí foi feita uma oração, e ele manifestou com o Espírito. Eu sei que o pastor não gosta muito de citar nome aqui, mas ele manifestou, perdão pastor, ele manifestou com o Espírito chamado aí por algumas religiões, tranca-rua. Olha o nome da criatura, tranca-rua. E o demônio, nas faculdades mentais dele ali, de joelho com as mãos para trás, diz, eu vou fazer ele se matar. Ele vai nas empresas, deixa a folhinha, que seria o currículo, mas quando o dono vai olhar, eu coloco as minhas garras em cima e não deixo chamar, eu vou levar ele para o inferno, eu vou matar ele. Então aquele demônio foi expulso, porque Jesus nos deu poder e autoridade sobre principados e potestade, e nós expulsamos aquele demônio, e aquele demônio saiu. Na outra semana ele voltou com outro semblante, sorrindo, pastor, tenho um testemunho. Fala meu irmão, pastor, estou super feliz, Deus abriu a porta. Por quê? Porque a raiz do problema foi retirada, o que causava aquela amarração saiu. Eu não estou dizendo que todo problema tem uma origem espiritual. O pecado de Adão no jardim do Éden nos tornou sujeitos a enfermidades, a ter crises financeiras, às vezes por uma decisão errada. A maior parte dos problemas que você enfrenta é por falta de sabedoria, por falar o que não devia, por tomar decisões fora da palavra e da direção de Deus. Mas a palavra também diz que o nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra também diz que só existe um leão, e o seu nome é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E se ele está contigo, você vai vencer o mundo, meu irmão. Então tem problemas que são naturais, mas tem problemas que são espirituais. Olha o que diz na palavra, abre aí, Lucas, melhor, Mateus 12, 22, o irmão vai colocar ali, Mateus 12, 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, um homem cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. Então, o Senhor Jesus passava em meio à multidão, junto dos discípulos, e de repente, no meio da multidão, surgem homens, trazendo um homem com uma enfermidade, que parecia ser natural, alguém cego e mudo. Você vê um cego, você não diz, ali ó, endemoniado, parecia uma doença natural. Com certeza a família desse homem o levou nos médicos, procurou solucionar o seu problema de saúde, mas sem êxito. Então trouxeram-lhe ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tem visão espiritual. Quem é espiritual tem entendimento do mundo espiritual. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, parece a ele que são loucura, mas quem nasceu de Deus, Deus vai descortinando o mundo espiritual. Então você não vê o mundo de uma forma natural, você vê as coisas naturais, mas também você tem uma visão espiritual. Deus te dá discernimento de espírito, e você consegue ver quando o problema tem uma origem espiritual, e você pode usar as armas da fé, e Paulo diz que as nossas armas são poderosas para destornar principados e potestades, e destruir fortalezas do inimigo. Então Jesus vê aquele homem, e ele enxerga o que os homens naturais não enxergavam, o que a família, o que os líderes religiosos não enxergavam, que por detrás daquela debilidade, que o fazia ser cego e mudo,
havia uma presença maligna, era um demônio que estava acompanhando a vida daquele homem, e esse demônio era a origem da sua enfermidade. Jesus viu, Jesus então se coloca diante dele e combate a raiz do problema. Quem aqui já teve febre? A febre é o sintoma, mas não é a origem do problema. Quando você tem febre, a febre está dizendo, tem algo de errado no teu organismo. Então, adianta você dizer, vou solucionar meu problema, vou tomar um antitérmico. Se é um vírus que está no teu corpo, se é uma bactéria, uma infecção, você tomar um remédio para baixar a febre, a temperatura, você não vai resolver o problema, você tem que tomar um antibiótico, você tem que combater a origem do problema. Quando você combate o vírus, a bactéria que causa a infecção, que gera a febre como consequência, a febre desaparece. Está dando para entender? Então, quando você vai na origem do problema, o mal sai. Então, as coisas começam a dar certo na tua vida, o casamento melhora, as portas se abrem, a enfermidade sai, as coisas andam, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, Jesus viu que havia uma presença maligna. Jesus então se dirige a esse homem, ordena ao espírito surdo, mudo, que saia dele, e quando aquele demônio sai, a Bíblia diz, e imediatamente ele passou a ver e a falar. Imediatamente, por quê? Porque saiu a raiz do problema. Outra situação, Lucas, a mulher encurvada, fugiu aqui. Você me perdoa que eu não estou citando muita passagem, porque eu separei mensagem agora quando o pastor Christian estava orando, e daí não deu para separar, está indo meio de cabeça mesmo. Havia uma mulher curvada, ela tinha um problema nas costas, 18 anos sofrendo, 18 anos com baixa autoestima. Mulher tem a necessidade de se sentir bonita, sim ou não? A mulher gosta de se sentir bem, bela, faz parte da sua natureza feminina, meiga. Ela fica um tempão no espelho, abre o roupeiro cheio de roupa, eu não tenho roupa, mas tem roupa para mais de semana ali. Ela tem? Entendo, porque o senhor olhou para a Alane. E então, você imagina, será que algum homem olhava para aquela mulher? Será que ela recebia um elogio? Poxa, como você está bonita. Não. Então você imagina a autoestima daquela mulher, se sentindo feia, rejeitada, desprezada, sem uma expectativa de ter um futuro, de casar, de ter filhos, de ser feliz. Vivia à margem, eu sou desprezada, eu não tenho valor, encurvada, e de forma alguma podia se endireitar. Ela foi na sinagoga, e Jesus estava ali, e a vida do ser humano que tem fé, se divide em antes e depois de Cristo. Jesus estava ali, e quando Jesus viu aquela mulher, Jesus viu que por detrás daquela enfermidade, que fazia ela andar curvada, tinha uma atuação maligna, era um espírito de enfermidade, um demônio, e Jesus ordena: espírito de enfermidade, sai dela. E quando o espírito saiu, a Bíblia diz, e imediatamente se endireitou, e glorificava a Deus. Mais uma vez, não estou dizendo, está doente, está endemoniado. Não estou dizendo, está com dívida, desempregado, está endemoniado. Não. Mas nós não podemos ignorar que existe um mundo espiritual. Você lembra quando Ben-Hadad mandou um exército cercar Dotã atrás do profeta Eliseu, porque Deus dava livramento a Israel através do profeta? Quando Geazi, o auxiliar do profeta, acordou e viu que o exército da Síria o estava cercando, ele ficou desesperado, falou que nem o Tiririca: eu vou morrer. Ele acordou e viu o exército da Síria cercando, ele pensou que era o fim, não tinha para onde fugir.
Ele acordou o profeta, acorda, desperta. O profeta acorda, o que que houve? O que que está acontecendo? Por que esse desespero? Profeta, nós vamos morrer. Mas o que que houve? Veja, estamos cercados pelo exército da Síria. Ben-Hadad vai nos capturar, nos torturar e certamente morreremos. Então o profeta Eliseu somente olha aos céus e diz: Pai, peço-te, abre os olhos deste moço para que veja. Ele está vendo apenas o natural, ele está vendo apenas o que o homem natural vê, mas Deus quer dar aos seus servos visão espiritual. Ele te dá sabedoria para vencer problemas naturais e visão espiritual para discernir o mundo espiritual. Às vezes a batalha que você está enfrentando é espiritual, é no joelho, é no jejum, é na oração. Eu me lembro, tinha uma mulher que eu acompanhei, a mulher assim, os pastores fugiam dela, se endemoniava, era legião horrível, e ela dava muito trabalho. Daí quando ela ficava liberta, ela voltava, chegava no culto: pastor, glória a Deus. Até o semblante dela mudava, ela tinha uma cara de doida, mas daí quando saía, ela ficava liberta, ela já não manifestava e mudava o semblante dela, ela ficava assim mais lúcida, sabe? Daí ela dizia: pastor, glória a Deus, parei de brigar com meu marido, lá em casa está uma paz, meus filhos não estão mais doentes, glória a Deus. Mas quando ela pensava que estava bem, parava de ir. Dali a pouco o Espírito Santo dizia: vai na casa da criatura. Eu dizia: Senhor, de novo, eu já fui, usa outro. E o Senhor vai na casa dela. Eu chegava na casa dela, a mulher estava pior do que antes, se endemoniava, horrível, 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 assim, toda perturbada. Então, não estou dizendo que por detrás de uma enfermidade, de um problema financeiro, tudo é demônio, mas peça para Deus abrir os teus olhos espirituais, e você vai ter discernimento. Quando for espiritual, você vai dobrar o joelho e entrar em guerra, em jejum, em oração, e o Senhor vai pelejar por você. Amém? Então essa primeira parte aqui já deu. Vou entrar na segunda parte, que é fechar as brechas. O diabo sabe, o diabo é um ser extremamente legalista. Ele só pode agir na vida de uma pessoa quando essa pessoa lhe dá legalidade. Nós chamamos de brecha. Quem que já não disse: está dando brecha para o inimigo? Cidades do tempo bíblico, algumas cidades tinham muralhas que eram cercadas. As muralhas eram uma proteção natural. Sobre as muralhas ficavam soldados, sentinelas, 24 horas, cuidando, atento. O inimigo se aproximava, ele tocava a trombeta, alertava o povo, o exército pegava as armas e eles ficavam prontos para resistir. O inimigo não podia entrar. Mas o inimigo é persistente, sagaz, astuto, e ele procurava na madrugada locais da muralha que não haviam soldados de sentinela, que estavam desguarnecidos. Aquele local que eles pensavam: não, aqui não tem problema de ficar sem vigiar. E os inimigos então começavam a remover pedras, faziam um pequeno buraco que chamava-se agulha. Agulha é quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava falando daquela agulha que você faz e bota a linha ali para costurar a camisa, o botão da calça. A agulha era aquela fenda na muralha. Então eles entravam na madrugada e tudo aquilo que os israelitas haviam plantado com muito trabalho e suor, eles roubavam. E ao invés de usufruir, eles padeciam necessidades e muitas das vezes eram mortos. E da mesma forma que as muralhas protegiam a cidade da ação do inimigo, nós somos protegidos por Deus. Mas para termos a proteção de Deus, para podermos dizer como o salmista do Salmos 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, não basta apenas a pessoa vir na igreja, é preciso guardar a palavra de Deus. João diz: aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não lhes toca. Estar dentro da igreja não é garantia de salvação. O que te faz ser guardado
da ação do inimigo é a tua vida em obediência, em sujeição à palavra de Deus. Jesus disse, quando uma mulher disse para ele: bem-aventurados os seios daquela que te amamentou, querendo, dá para dizer puxar o saco? Estou brincando. A mulher querendo bajular Jesus, e Jesus responde: antes, mais bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, o que te faz ter a proteção de Deus, o que guarda a tua vida da ação destruidora do maligno, não é: eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja. Eu já fui ministrar em igreja e eu vi diáconos, pastores auxiliar, e uma vez todo o pessoal do louvor manifestou endemoniado, o demônio dizia: eu vou matar. Então não adianta: eu tenho 20 anos de igreja, 30, eu conheço a Bíblia. O que te faz ter a proteção de Deus é você ouvir e guardar. Tiago 1, 21, 22 ali diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando você ouve a palavra e guarda, você pratica, você está protegido pela mão do Deus Todo-Poderoso. Mas quando você vem na igreja, Deus usa o pastor Leandro, o pastor Christian, o pastor Francisco, a pastora Raquel, e te traz ensinos, te exorta, te diz: ei, a tua muralha está com brecha. É aquelas conversas indecentes no Messenger, no WhatsApp, é aquele olhar, é aquele vício oculto, é aquele pecado, é aquele site. O Espírito Santo vai te alertando e você não se conserta, você não abandona. Chega um ponto que deixa de ser um pecado, uma fraqueza, e se torna uma iniquidade, um pecado contínuo, desenfreado, constante. Não é que você falhou e você já deu uma brecha, é quando você persiste, quando você permanece no erro, e você é exortado, o Espírito Santo te chama ao arrependimento, e você não se arrepende, você não se conserta, e passam-se os dias, os meses, às vezes até os anos, e você está ali, você está dando brecha. Então o diabo olha para a tua vida, e ele vê essa brecha. Eu tinha um colega de trabalho, já estou encerrando, eu tinha um colega de trabalho que era filho de santo. Ele trabalhava no terreiro, incorporava, ele e a esposa, e eu comecei a falar de Jesus para ele, não bati na fé dele, mas comecei a falar de Jesus, falar da salvação, da vida eterna, de como é bom ser crente. Quem gosta de ser crente aqui? Comecei a falar para ele, e ele se converteu, ele chegou para mim e disse: pastor, fui na terreira, entreguei para o pai de santo, todas as minhas roupas, todas as minhas guias, todos os meus materiais de trabalho eu entreguei. Eu disse que a partir de agora eu vou servir só a Jesus. Mas a esposa dele continuou indo por um tempo. Daí um dia no trabalho, nós orávamos muito no trabalho, quando dava assim, quando não tinha movimento, e ele disse assim: Márcio, nem te falo, a minha esposa foi no terreiro, e lá um espírito manifestado disse para ela que se eu não voltasse, eles iam me destruir e destruir a minha família, que era para eu voltar, que eu tinha que servir, porque eu tinha um pacto com eles, eu quebrei o pacto, e se eu não voltasse, eles iam me quebrar e destruir a minha vida. Daí eu disse: eu dei uma Bíblia para ele dar para ela começar a ler. Começamos a jejuar e orar por ela. Passadas algumas semanas, nada aconteceu. Daí ela mesmo se deu conta, foi lá no terreiro, levou as coisas dela e disse: a partir de agora eu também vou servir só o Senhor Jesus, junto com meu marido. Ele fumava, abandonou o cigarro, ele dizia palavrão, vivia traindo a esposa, não era casado, vivia junto, se casaram, e ele disse assim, que o demônio disse para a esposa dele, que é isso que eu ia falar com vocês, já estou encerrando, ele disse assim: Márcio, o demônio disse para minha esposa que se eu não voltar para servir eles são que nem camundongo. Daí eu falei: por que camundongo? Né? Daí ele disse assim: não, eles disseram: nós não precisamos de uma porta, qualquer brecha nós vamos entrar e destruir. Olha só o que o diabo disse. Uma outra situação, uma pessoa manifestou, e eu novo, né, demônio,
Que trabalho que tu ganhou, tudo a gente pensava que é trabalho, né? Pastor novo, pregador novo, tudo eu penso que é trabalho. A pessoa endemoniada é trabalho. Às vezes é, mas nem sempre. Às vezes é uma brecha. Uma senhora manifestou, falou que ia matar o neto, horrível. Daí, depois que o demônio saiu, eu perguntei para ela, vem cá, qual é a brecha? Por que esse mal está entrando na tua vida? Que tu está toda semana na igreja cantando o hino, com essa cara de santa aí, que brecha que tu está dando? Ela começou a chorar, pastor, não consigo perdoar minha nora, meu filho morreu e para mim a culpa é dela. Tá, mas do que ele morreu? Do coração, mas que culpa que a mulher tem? Mas o diabo colocou na cabeça dela que a culpa era a nora, e ela não conseguia perdoar, e a falta dela perdoar, aquela mágoa, dava uma brecha para aquele demônio entrar na vida dela. Eu dei uma descascada nela ali. Então, o diabo, ele não se importa se você tem um título na igreja, se você tem um cargo, se você conhece. O que guarda a tua vida é se você pratica. Se você pratica, você pode dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente. Você tem a proteção. Não é que você não vai ter problema, mas se o diabo levantar um problema, Deus te dá dupla honra, que nem ele fez com o Jó. Amém? Eu preciso encerrar aqui por causa do tempo, mas deu para entender, irmãos? Então, imagina a tua vida como uma muralha. Você tem que olhar todas as áreas. Onde é que eu estou dando brecha? E você tem que ir fechando. Aquela pessoa que fica te chamando para conversinha no Messenger, no WhatsApp, se você sente que ela está tentando te afastar de Deus, exclui. Você pode perder tudo, menos a salvação, menos a tua comunhão com Deus. Então, se ir num lugar te leva a pecar, te leva a dar brecha, não vai. Se uma amizade, um relacionamento te afasta de Deus, se afaste de quem te afasta de Deus. Você pode perder tudo, você só não pode perder a tua salvação, a tua intimidade, a tua comunhão com Deus. Então, feche as brechas. Tem um versículo que é só para encerrar, ele vai botar e já vou passar aqui para o pastor. Isaías 58, olha só o que Deus disse, 58:12. Vou ler aqui contigo. Mais uma vez, o pastor falou que todo problema é espiritual. Não, eu não falei. O pecado de Adão nos tornou suscetíveis a ficar enfermo, a ficar desempregado, a ter dívida, as nossas más escolhas, a nossa falta de sabedoria, falta de direção de Deus. Mas existe um mundo espiritual que influencia. O mundo espiritual influencia em